informação. Maricampo. Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber, de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, no Mato Grosso, os termômetros vão às alturas. Os indicadores registram mínima de 26 e máxima de 39 graus. A umidade do ar vai de 80% a 30%. Bonito, no Mato Grosso do Sul, comemora aniversário com um calor daqueles. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 35 graus. A umidade relativa do ar oscila de 90% a 30%. Região Nordeste. Salvador, na Baía de Todos os Santos, fica com o sol entre nuvens ao longo do dia. A temperatura oscila de 22 a 27 graus. A umidade do ar vai de 80% a 40%. Serrinha, no Rio Grande do Norte. Assopra velhinhas com o horizonte nublado. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 90% a 50%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, a chuva não alivia o calor. A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar oscila de 75% a 50%. Porto Velho, Rondônia, canta parabéns para você com uma chuvinha miúda. Na Pérola da Madeira, os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 100% a 50%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, atravessa a quinta-feira com o dia claro. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 90% a 45%. Cruzeiro, no interior de São Paulo. Completa 124 anos com o céu encoberto. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila de 80% a 40%. Região Sul.
Sobre Florianópolis, na paradisíaca e Santa Catarina, cai uma chuvinha fina no decorrer do dia. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 22 graus. A umidade do ar marca de 100 a 80%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, amanhece com uma garoa e segue assim até o início da noite. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, é aprovado por 51% dos brasileiros que se identificam como católicos. Em contrapartida, 42% do grupo religioso desaprova a gestão do petista. A aprovação dos católicos voltou a superar a desaprovação, fora da margem de erro, de 3,6 pontos percentuais. No último levantamento de julho deste ano, eram 48% os que aprovavam e 45% os que desaprovavam a administração federal no segmento, o que indicava empate técnico. Já entre os evangélicos, as taxas oscilaram positivamente em relação ao governo Lula, mas se mantêm dentro da margem de erro de 4 pontos percentuais para o grupo. No segmento evangélico, o governo Lula é desaprovado por 66%, eram 69% em julho. A aprovação alcança 29% dos entrevistados, eram 27% em julho. Foram entrevistadas 2.500 pessoas em 178 municípios dos 26 estados do Brasil e Distrito Federal. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. No segmento católico, a margem é de 3,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e no evangélico, 4 pontos percentuais. Repórter Brasil News. O governo do Piauí decretou situação de emergência em 119 cidades piauienses. Segundo o documento, o fenômeno climático é recorrente no estado e tem impacto direto na disponibilidade de água, na produção agropecuária, na economia local e, sobretudo, nas condições da população. O decreto pontua que, por conta de chuvas irregulares, o Piauí encerrou o ciclo de 2024 com 100% do território em situação de seca, cenário que persistiu no início deste ano. A SEMAR, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, apontou uma projeção de chuvas abaixo do padrão climatológico e temperaturas acima da média para o trimestre setembro a novembro deste ano, o que reduz a possibilidade de recarga hídrica e favorece a intensificação da seca. Repórter Brasil News. Agentes da Polícia Federal cumprem pingas mandados da Operação Pague a Conta, que investiga crimes de peculato contra a Caixa Econômica Federal na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A ação inclui busca e apreensão em uma residência em Duque de Caxias, além da quebra de sigilo telemático e bancário da investigada. Durante a operação, foram apreendidos 2 celulares, um tablet, um veículo modelo 2025 avaliado em mais de R$100 mil e diversos documentos. As investigações começaram em 2024, a partir de uma denúncia enviada pela Caixa. Segundo o banco, uma permissionária de lotérica deixou de repassar valores arrecadados em suas operações, gerando um prejuízo superior a R$1 milhão. A titular da lotérica poderá responder por peculato, já que a legislação equipara permissionários de casas lotéricas a servidores públicos durante o exercício da função. Repórter Brasil News. Diversas cidades do Paraná foram atingidas por chuvas intensas acompanhadas de granizo de grandes proporções, impactando residências e famílias da região. Moradores registraram a queda de pedras de gelo do tamanho de ovos, o que causou estragos em telhados e veículos. A Prefeitura de Inácio Martins, uma das cidades mais afetadas, em conjunto com a Defesa Civil, mobilizou equipes para distribuir lonas e prestar suporte emergencial. Técnicos e assistentes sociais realizam vistorias para avaliar os danos e organizar a entrega de materiais necessários à recuperação das famílias atingidas. Repórter Brasil News. A Polícia Civil faz uma nova vistoria em 4 estabelecimentos na Grande São Paulo para investigar
investigar a presença de bebidas adulteradas por metanol. Os alvos são 2 estabelecimentos no bairro da Bela Vista, na região central da capital paulista, e outros 2 na cidade de Barueri. A polícia não informou os endereços para não prejudicar a fiscalização. Segundo o governo de São Paulo, foram registrados 22 casos de intoxicação por metanol no estado. Entre eles, 15 casos são suspeitos, incluindo 4 óbitos. Outros 7 casos foram confirmados por contaminação da substância tóxica após ingestão de bebida adulterada, incluindo uma morte também confirmada. Repórter Brasil News. Ninguém levou o prêmio principal do concurso 2921 da Mega Sena, sorteado na noite desta terça-feira, 30 de setembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, que acontece já nesta quinta-feira, 2 de outubro, é de R$7,5 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 9, 12, 14, 16, 26 e 36. Mesmo sem ganhadores da faixa principal, 32 apostas acertaram a quina. Cada uma vai receber um pouco mais de R$32 mil. E na quadra foram 2.240 apostas premiadas, com prêmios de R$650 em média. Repórter Brasil News. Cada vez mais utilizados como alternativa de mobilidade urbana, os patinetes elétricos vêm se destacando em Salvador, uma das capitais com maior número de usuários no Brasil. Desde o início da operação, em janeiro, mais de 430 mil viagens já foram registradas, segundo a empresa responsável pelo serviço. A capital foi a primeira do país a publicar um decreto específico em julho deste ano, com as diretrizes para a circulação e utilização dos equipamentos. A orla é o principal ponto de movimentação, especialmente nos trechos da Barra Ondina, Jardim de Alá e Costa Azul. Segundo o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, as regras buscam garantir a segurança de usuários, pedestres e motoristas. Então, entre as principais regras dos patinetes, a gente tem aí a utilização apenas para maiores de 18 anos. A gente também tem uma regra em relação à não utilização com ingestão de bebida alcoólica, para que a pessoa possa estar apta a realizar a sua viagem com segurança. É proibido utilizar em dupla ou utilizar portando carga ou animais, né? A gente observou alguns casos de pessoas, inclusive, utilizando os patinetes com seus pets. A gente sempre reforça muito, eu acho que essa mensagem mais importante, garantir que o modal esteja atendendo a cidade e, ao mesmo tempo, que a população possa utilizá-lo com total segurança. O secretário destaca ainda que a velocidade máxima dos patinetes é de 20 km por hora, mas pode ser automaticamente reduzida em áreas com grande movimento de pedestres. A fiscalização é realizada pela Secretaria de Mobilidade em parceria com a Guarda Civil Municipal e a empresa credenciada. Num primeiro momento, a pessoa sendo identificada com uma utilização indevida, a gente faz uma suspensão por 15 dias da plataforma para que essa pessoa possa continuar com a possibilidade de fazer o uso. Se ela for reincidente, ela é banida. Além da fiscalização, a população conta com escolinhas de condução aos finais de semana, que já capacitaram mais de 5 mil usuários. Repórter Brasil News. Silenciosa e potencialmente fatal. A trombose é responsável por milhares de casos graves todos os anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2024, mais de 75 mil registros da doença ocorreram no país. Só no primeiro semestre de 2025, o número já chegou a mais de 36 mil, quase metade do previsto para o ano. A doença é condicionada pela rápida formação de coágulos, chamados de trombos, que interrompem o fluxo sanguíneo nas veias ou artérias. Há 2 tipos principais: a venosa profunda, TVP, que geralmente se desenvolve nas veias profundas das pernas, e a arterial, que ocorre nas artérias, comumente devido à aterosclerose. A trombose venosa está associada a fatores como imobilidade prolongada, cirurgias, predisposição genética, câncer, entre outros. Já a arterial é frequentemente ligada a tabagismo, diabetes, hipertensão e colesterol alto. O cirurgião vascular Éric Oliveira considera a trombose uma urgência médica que precisa de tratamento imediato. A trombose arterial pode complicar com isquemia, levando a uma necrose tecidual, e isso aumenta o risco de infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência renal.
Em alguns casos, risco de amputação nas extremidades dos membros. A trombose venosa pode ter como complicações embolia pulmonar, ainda surgimento de úlcera ou ferida na região do tornozelo e a longo prazo pode o paciente ter dor e inchaço crônico no membro acometido. Dependendo do tipo de trombose, o tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. Eric Oliveira explica que a doença pode ter complicações graves se não tratada corretamente. A trombose arterial pode levar a um quadro de isquemia, que é a ausência ou diminuição do fluxo sanguíneo de oxigenação no tecido, podendo levar a necrose do tecido e risco de amputação, infarto e acidente vascular cerebral. Já a trombose venosa, ela, se não for tratada, o trombo pode embolizar pela circulação e acometer outras regiões do corpo, principalmente as artérias pulmonares, levando a um quadro de embolia pulmonar que apresenta risco de vida. A trombose pode ser silenciosa e até confundida com outras doenças. Por isso, reconhecer os sinais é essencial para combatê-la previamente. De acordo com o Ministério da Saúde, no geral, os principais sintomas são dores intensas, inchaço, palidez ou vermelhidão, aumento da temperatura em regiões específicas do corpo e endurecimento da pele, que a torna mais sensível ao toque. Em casos mais graves, de provável embolia pulmonar ocasionada pela trombose, é possível sentir falta de ar, cansaço, dores no peito e sangramento ao tossir. Para prevenir a doença, recomenda-se praticar exercícios regularmente, evitar o tabagismo e o consumo de álcool e manter uma dieta equilibrada. Também é fundamental buscar auxílio médico especializado para saber se pertence ao grupo de risco, além de saber se possui a doença e como tratá-la corretamente. Repórter Brasil News. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quinta-feira, 2 de outubro de 2025, está entrando no ar mais uma edição do Infonews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. A chikungunya ainda preocupa o Brasil. Em 2025 foram 121.803 casos e 113 mortes até 17 de setembro, segundo o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. O vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue e do zika, e causa febre alta, dores nas articulações e mal-estar intenso. O Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica Valneva, desenvolveu uma vacina aprovada pela Anvisa para maiores de 18 anos. Só que nos Estados Unidos a vacina teve a licença suspendida após relatos de efeitos graves, o que pode levar a revisões no Brasil. Enquanto a vacina é estudada, a prevenção continua sendo essencial. Eliminar focos do mosquito é a forma mais eficaz de evitar surtos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais destaques para você. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora, nesta quinta-feira, hoje 2 de outubro de 2025. E o Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, que acontece em outubro na Ásia. Por conta do fuso horário, o técnico priorizou atletas que atuam na Europa, chamando apenas 2 jogadores do futebol brasileiro, o goleiro Hugo Souza do Corinthians e o zagueiro Fabrício Bruno do Cruzeiro. Essa será a penúltima oportunidade de Ancelotti trabalhar com o grupo em 2025. O destaque ficou para o retorno do trio do Real Madrid, Éder Militão, Rodrigo e Vini Júnior, que já brilhou sob o comando do italiano na Espanha. A CBF ainda informou que em novembro a seleção fará 2 amistosos na Europa, um em Londres e outro provavelmente em Paris,
contra as seleções africanas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco, hein, com mais destaques do mundo da bola para você. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Alô ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. O seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para Pirangi. As obras já estão em ritmo avançado, com a qualidade da construtora Lamartine. E as vendas estão previstas para setembro. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora, com um precinho imbatível. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da Construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é
venha se surpreender. Com tanta variedade você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Ótima quinta-feira para você, hoje 2 de outubro de 2025, mais uma Hora do Consumidor chegando no seu rádio. E a pergunta é da Patrícia de Araguari, em Minas Gerais. Ela assinou uma academia e cobraram taxa de matrícula sem informar. E ela pergunta se pode contestar. Patrícia, pode sim, viu? Segundo o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 3º, esse artigo tem aí, garante, né, o direito à informação clara e adequada. Cobrança sem aviso prévio é prática abusiva, viu, minha amiga? Você pode exigir estorno imediato da taxa e, caso haja recusa, registrar reclamação no Procon, tá bom? Obrigado aí pela sua participação, minha amiga. Eu sou Kleber Salles, este foi o Hora do Consumidor. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais uma dúvida aqui de um ouvinte da nossa programação. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Oi, gente! Mais uma dica de finanças invadindo aqui a nossa programação. Estamos falando de gestão de negócio para a sua empresa. Especificamente para quem tem um negócio, está abrindo um negócio ou quer fazer isso, né? Tomar as melhores decisões sobre investimentos. Investir corretamente é essencial para o sucesso da sua empresa. Não adianta sair gastando todo o dinheiro em qualquer coisa a qualquer momento, hein? Com controle financeiro é possível saber como investir em algo e o quanto de dinheiro isso vai retornar para o caixa da sua empresa. Então, pensa sempre nisso, galera querendo abrir negócio, um monte de gente meia aí do outro lado. Precisamos cuidar muito bem do dinheiro da nossa empresa e principalmente dividir o que é seu e o que é da empresa. Mas a gente volta a falar sobre esse assunto aqui na nossa programação. Fica sempre na sintonia, viu? Dicas boas para você. Dicas de economia. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Quem recebe benefício social vai ficar proibido de fazer apostas online. É o que determina uma instrução normativa da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A medida impede o cadastro e o uso de bets por beneficiários de programas como Bolsa Família e benefício de prestação continuada. Operadores desses sites devem adotar a medida em até 30 dias. A instrução normativa cumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a utilização de valores de benefícios sociais para essa finalidade. Um levantamento do Banco Central divulgado em 2024 mostrou que beneficiários do Bolsa Família desembolsaram 3 bilhões de reais em bets no mês de agosto do ano passado por transferências via Pix. A determinação agora é que os agentes dessas plataformas consultem o sistema de gestão de apostas para checar se o usuário está na base de dados do Bolsa Família ou do BPC. Esse sistema do Ministério da Fazenda regula, monitora e fiscaliza esse mercado no Brasil. Consultas por CPF devem ser realizadas quando o usuário fizer o cadastro no site de apostas e o primeiro login do dia. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Uma nova ferramenta do Pix promete facilitar a devolução de valores para pessoas que realizam operações pela plataforma por fraude, golpe ou coerção. Agora, os bancos oferecem um botão no aplicativo
para contestar as transações suspeitas no Pix, sem que seja preciso ligar para a central de atendimento. De acordo com o Banco Central, a nova funcionalidade não serve para casos que envolvam arrependimento ou erro no envio do Pix. É específico para fraudes, golpes e coerções. A opção de contestamento não evita fraudes, mas facilita o bloqueio e aumenta as chances de recuperar o dinheiro. Segundo o Banco Central, após a contestação do cliente, o banco deve bloquear imediatamente o saldo da conta recebedora e depois as instituições devem analisar o caso. Se a fraude for confirmada e ainda tiver dinheiro na conta do golpista, o valor pode ser devolvido em até 11 dias. Para usar o mecanismo de devolução, também chamado de MED, basta acessar o aplicativo do seu banco, procurar por contestar Pix ou solicitar devolução, anexar provas como prints, comprovantes e mensagens e aguardar pelo andamento do processo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Depois de 4 meses em queda, o preço do frango nas granjas voltou a subir em setembro. Seja para o animal congelado ou resfriado, o avanço ficou acima de 10%, com o quilo vendido em torno de R$ 8,00, ou até um pouco mais. O motivo principal é a retomada das exportações para importantes compradores, como Europa e China, após um período de embargo por conta do surto de gripe aviária registrado aqui no país. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A vacina contra a Covid também é capaz de prevenir complicações cardíacas da doença. É o que revela um novo estudo clínico publicado na Revista Europeia de Cardiologia Preventiva. De acordo com o documento, a vacinação reduz significativamente a gravidade da Covid-19 e diminui o risco de Covid longa em mais de 40% das pessoas imunizadas com 2 doses, em comparação com indivíduos não vacinados. O novo consenso clínico é assinado por várias associações, como a Europeia de Cardiologia Preventiva. O documento também aponta que, se uma pessoa que nunca foi vacinada apresentar um quadro longo da doença, a imunização é capaz de reduzir os sintomas. Os especialistas ainda recomendam que as doses de reforço sejam tomadas principalmente por pessoas que fazem parte dos grupos de alto risco. Isso porque, nesse caso, a vacinação reduz o risco de complicações cardiovasculares ligadas à infecção. Da Rádio 2, Fabio Altran. O preço da laranja no campo encerrou o mês de setembro em alta. A fruta de mesa foi cotada, em média, a R$ 60,00 a caixa, avanço de 5%. Já a fruta para a indústria foi negociada a R$ 49,00, avanço de 4%, informa o CPEA. A demanda, no geral, está aquecida e pode aumentar ainda mais com a chegada do calor. Também pesa a preocupação dos agricultores com vendavais que atingiram importantes regiões produtoras e casos de greening e cancro cítrico, que podem reduzir a oferta de laranja. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. São Paulo registrou ao menos 5 mortes e diversos atendimentos hospitalares nos últimos dias, em razão de envenenamento por metanol adicionado em bebidas alcoólicas falsificadas. As autoridades policiais e sanitárias ainda investigam detalhes das ocorrências para entender o que está acontecendo, mas os casos acendem alerta em todo o país. O metanol é um tipo de álcool usado na indústria química, principalmente para fabricar solventes, adesivos e revestimentos. Ele é altamente tóxico e, mesmo em pequenas quantidades, pode causar sérios prejuízos à saúde, inclusive cegueira e morte. Ou seja, apesar de ser um álcool, assim como o etanol, que é produzido da cana, do milho e de outros grãos e cuja ingestão é segura em doses moderadas,
o metanol não pode ser consumido, ele é considerado um veneno. No entanto, o metanol tem baixo custo e, por isso, é usado por quadrilhas criminosas que falsificam bebidas alcoólicas. Um monitoramento do Médicos Sem Fronteira mostra que nos últimos 20 anos, pouco mais de 12.600 pessoas morreram no mundo em casos suspeitos de intoxicação por metanol, na maioria dos casos em ocorrências ligadas ao consumo de bebidas adulteradas. Somente neste ano já foram mais de 360 vidas perdidas. Para se prevenir, evite comprar e consumir bebidas comercializadas a um preço muito abaixo do normal. Fique sempre atento à embalagem dos produtos. Se estiver com a tampa torta, com lacre suspeito ou rótulo mal impresso ou com erros, desconfie. Bebidas falsificadas também não costumam trazer no lote informações essenciais e obrigatórias, como o CNPJ do fabricante, endereço e lote do produto. Caso desconfie de intoxicação após ingerir bebida alcoólica, procure atendimento médico imediatamente. Os principais sintomas do envenenamento por metanol são visão turva, dor de cabeça forte, náuseas, tontura e confusão mental. Da Rádio 2, Milena Abreu. Se você é pai, mãe ou responsável por uma criança ou adolescente que estuda em escola particular, é preciso preparar o bolso. O reajuste da mensalidade do ano que vem deve vir acima da inflação. E bem acima, de acordo com o levantamento realizado por uma plataforma especializada em instituições de ensino, o aumento médio da mensalidade para o ano letivo de 2026 deve ficar em 9,8%. Se esse percentual se confirmar, significa o dobro da inflação projetada para 2025, que é de pouco mais de 4,8% neste momento. Ao todo, 308 escolas de todas as regiões do país responderam ao questionário que permitiu chegar à média. Importante ressaltar que não existe nenhuma lei que limite o valor do reajuste das escolas particulares. No entanto, as altas devem ser justificadas aos pais e aos responsáveis. Para reajustar os valores cobrados, as escolas costumam levar em conta, além de índices inflacionários, também os reajustes salariais de professores e dos demais funcionários da escola e os investimentos feitos nas unidades escolares, além da taxa de inadimplência. Da Rádio 2, Milena Abreu. A produção brasileira de soja se recuperou no ciclo 24-25. Ela encolheu quase 5% na safra anterior, mas fechou a deste ano com crescimento de 13%. A Conab fala em uma colheita total de 171 milhões de toneladas, um novo recorde. O avanço foi puxado por aumentos da área de cultivo e principalmente do rendimento das lavouras, que com um clima mais favorável passou de 3 toneladas e 600 por hectare. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Provas objetivas do chamado Enem dos concursos vão ser aplicadas no domingo. A segunda edição do Concurso Nacional Público Unificado deve ter a participação de 761 mil pessoas que se inscreveram. Neste ano, são oferecidas 3.652 vagas, distribuídas em 32 órgãos da Administração Pública Federal. Entre eles estão INSS, Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional do Cinema e Ministério da Fazenda. As provas objetivas, que integram a primeira etapa, serão aplicadas em 228 cidades no domingo, dia 5. Rio de Janeiro é o estado com o maior número de inscritos, seguido pelo Distrito Federal, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. De acordo com a organização do concurso, está prevista a convocação imediata de 2.480 aprovados. O restante deve ser chamado em um curto prazo depois da homologação dos resultados. Os salários variam de R$ 4 a R$ 16 mil. O concurso tem validade de 12 meses, mas pode ser prorrogado por mais um ano. A prova discursiva está marcada para 7 de dezembro para os habilitados na primeira fase. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou o Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Depois de 4 meses em queda, o preço do frango nas granjas voltou a subir em setembro. Seja para o animal congelado ou resfriado, o avanço ficou acima de 10%, com o quilo vendido em torno de R$ 8,00, ou até um pouco mais. O motivo principal é a retomada das exportações para importantes compradores, como Europa e China, após um período de embargo por conta do surto de gripe aviária registrado aqui no país. O preço da laranja no campo encerrou o mês de setembro em alta. A fruta de mesa foi cotada, em média, a R$ 60,00 a caixa, avanço de 5%. Já a fruta para a indústria foi negociada a R$ 49,00, avanço de 4%, informa o CPEA. A demanda, no geral, está aquecida e pode aumentar ainda mais com a chegada do calor. Também pesa a preocupação dos agricultores com vendavais que atingiram importantes regiões produtoras e casos de greening e cancro cítrico, que podem reduzir a oferta de laranja. A produção brasileira de soja se recuperou no ciclo 24-25. Ela encolheu quase 5% na safra anterior, mas fechou a deste ano com crescimento de 13%. A Conab fala em uma colheita total de 171 milhões de toneladas, um novo recorde. O avanço foi puxado por aumentos da área de cultivo e principalmente do rendimento das lavouras, que com um clima mais favorável, passou de 3 toneladas e 600 por hectare. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Senado aprova o projeto de lei que proíbe a concessão de crédito consignado sem autorização. Pelo texto, o beneficiário que receber um valor que não foi solicitado pode devolver o dinheiro e ficar livre do pagamento de encargos. A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados. E o presidente dessa Casa Legislativa, Hugo Mota, anuncia que deve ser votada nesta quinta a urgência de um projeto de lei que aumenta as penas para o crime de falsificação de bebidas. Dessa forma, a proposta pode ir diretamente para o plenário da Câmara. Em São Paulo, 6 estabelecimentos foram fechados por suspeita de venda de bebida alcoólica adulterada. Só na cidade de Barueri houve a apreensão de quase 130 mil garrafas de vodka. 3 jogos fecham a rodada 26 do Brasileirão hoje. O Vitória pega o Ceará às 7, o Fortaleza recebe o São Paulo às 7h30 e no Maracanã o Flamengo enfrenta o Cruzeiro às 8h30 da noite. Ancelotti convoca a seleção brasileira para os amistosos de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. Destaque para o retorno de Rodrigo e Vini Júnior, dupla treinada pelo italiano no Real Madrid. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, com a pergunta do nosso amigo Vitor, aqui o Vitor de Taquatiara, no Amazonas. Ele comprou um notebook e ele veio com defeito de fábrica. A loja quer mandar para conserto, mas só em 45 dias. Preciso aceitar? Olha, Vitor, obrigado pela sua participação. Não precisa aceitar não, viu? Pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o reparo de produtos duráveis deve ocorrer em até 30 dias. Se o prazo ultrapassar, você pode exigir troca imediata, viu? Devolução do dinheiro ou abatimento proporcional do preço. O consumidor não é obrigado a aceitar demora excessiva, tá bom, meu amigo? Obrigado aí pela sua participação. Esse foi o Hora do Consumidor. A qualquer momento, de volta por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber.
Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O preço do café arábica abre em alta de 0,31%, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 2.127,50 na cidade de São Paulo. O café robusta teve alta de 2,18% no preço, sendo comercializado a R$ 1.342,46. Já o preço do açúcar cristal apresenta valorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 quilos aponta alta de 0,11%, cotada a R$ 117,33. Em Santos, a mercadoria é negociada a R$ 120,99, após a alta de 1,67% na média de preços sem impostos. A saca de 60 quilos do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,26, após leve baixa de 0,16%. Os valores são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar. Cuide-se bem. Para fortalecer a nossa imunidade, é importante adotar hábitos saudáveis. Comece mantendo uma alimentação equilibrada, ricas em frutas, legumes e vegetais, que fornecem vitaminas e minerais essenciais. Pratique exercícios regularmente para estimular o sistema imunológico e reduzir o estresse. Não se esqueça de dormir bem, pois o sono adequado é fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico. Além disso, evite fumar e consumir álcool em excesso, pois eles podem comprometer a imunidade. E por fim, lave as mãos com frequência. Evite contato próximo com pessoas doentes e mantenha-se atualizado com as vacinas recomendadas. Essas pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na fortificação da nossa imunidade. Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Você sabia que o seu cão tem mais chances de falecer devido a um câncer do que você? Pois é, pelo menos é o que diz aí um estudo da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que revelou que um cãozinho tem 10 vezes mais possibilidade de desenvolver um tumor do que uma pessoa. Infelizmente, essa enfermidade está presente tanto em humanos quanto nos pets. Inclusive, de acordo com os estudos, essa é a principal causa de morte canina. A explicação disso, por incrível que pareça, é positiva. Graças ao avanço da tecnologia e da ciência, os cães estão vivendo muito mais. Uma pesquisa feita pelo Hospital Veterinário Sena Madureira, em São Paulo, mostrou que a expectativa de vida dos cães dobrou nas últimas décadas. E quanto mais idosos, mais propensos eles estão a doenças. Você ouviu Mundo Pet. Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. E aí, tudo certo? Hora de Na Estrada comigo, Daniel Bitelo. Dicas de viagens para você. Na Estrada de hoje vai até Itatinga, São Paulo. É mais um município que pertence ao circuito Polo Cuesta, com destaque para o turismo ecológico, religioso e cultural. As atrações turísticas: Abadia Nossa Senhora Assunção de Hardenhausen, Usina Hidrelétrica Salto do Lobo, Cachoeira do Lobo, Travessia Ipatinga, Paranapanema, Recanto dos Cambarás, Estação Ambiental de Exalc, Horto Florestal. Abadia Nossa Senhora Assunção de Hardenhausen, visitas mediante agendamento prévio. Já a Usina Salto do Lobo, patrimônio histórico de Itatinga, existe há quase 100 anos. Foi restaurada e os visitantes podem apreciar a paisagem local e conhecer como se produz energia elétrica. Cachoeira do Lobo, localizada no sítio Saltinho. Ali a natureza foi generosa. Travessia Itatinga Paranapanema. Localizada a aproximadamente 35 quilômetros do centro da cidade, a balsa faz a ligação das duas cidades. A travessia tem 1.300 metros e o passeio proporciona uma belíssima vista do rio Paranapanema, das matas ciliares e serras que adornam o rio. Conheça a linda Itatinga, em São Paulo. Tem muita coisa para se fazer nessa aconchegante cidade. Curtiu? Eu também amei. Nosso Na Estrada volta amanhã com mais dicas de viagens a cada um de vocês. Comigo, Daniel Bitelo. Tchau, turma! Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo, de volta a qualquer momento aqui na sua rádio.
Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A ANEEL anunciou que em outubro de 2025 a bandeira tarifária será vermelha patamar 1, o que implica um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos nas faturas de energia elétrica. A decisão reflete a continuidade do baixo volume de chuvas no país, que reduz o nível dos reservatórios e limita a geração hidrelétrica, exigindo maior uso das usinas termoelétricas. A medida substitui a bandeira vermelha patamar 2, que vigorou nos últimos 2 meses e tinha impacto tarifário ainda maior. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar mais transparência ao consumidor sobre os custos da geração de energia elétrica no país. Na bandeira verde, não há cobrança extra. Na amarela, aplica-se um acréscimo moderado. Já na vermelha, em seus 2 patamares, o custo adicional é maior. Com informações da ANEEL, reportagem Mariana Ramos. As empresas apoiadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, exportaram em bens o equivalente a cerca de 50 bilhões e meio de dólares entre janeiro e junho de 2025. O valor equivale a mais de 30% dos 165 bilhões e 870 milhões de dólares resultantes de todas as exportações do Brasil no mesmo período e representa um aumento de 3,8% em relação aos 6 primeiros meses de 2024. Os dados são do relatório semestral de desempenho da agência. Ao todo, a Apex Brasil atendeu mais de 14 mil empresas. Dessas, 3.400 realizaram exportações para 1.800 compradores internacionais. Os principais destinos foram China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e México. Para a diretora de negócios da Apex Brasil, Ana Repesa, os números mostram a força da diversificação de mercados e ela destaca a importância dos resultados. Isso é um número muito significativo, especialmente em um momento em que a gente enfrenta aí uma situação geopolítica desafiadora no mundo, mas a gente continua apoiando e diversificando o mercado para todas essas empresas apoiadas pela Apex. Os setores com maior valor em exportação com o apoio da Apex Brasil são agropecuária, alimentos e bebidas, serviços e indústria de transformação. A agência também se empenhou em aproximar-se de empresas brasileiras fora do eixo sul-sudeste. De acordo com Ana Repesa, cerca de 20% das empresas atendidas estão no norte e nordeste. O relatório mostra ainda que quase metade dos 14 mil empreendimentos atendidos são micro e pequenas empresas. Para Alexandre Andrada, professor de economia da Universidade de Brasília, o dado é relevante. A cifra apresentada no relatório da Apex é importante, pois são as micro e pequenas empresas as que mais precisam, que mais demandam auxílio do governo para conseguir acessar o mercado internacional, já que elas não contam com os mesmos recursos financeiros, com a mesma rede de contatos e o mesmo capital humano que as grandes empresas. Entre janeiro e junho, 37 projetos com suporte da agência anunciaram 5 bilhões e 900 milhões de dólares em investimentos. Desse total, 108 milhões estão destinados a projetos nas regiões Norte e Nordeste. Reportagem Cristina Sena, com narração de Lívia Brás. Um dos pontos da reforma tributária visa unir informações cadastrais de unidades imobiliárias de todo o país por meio da criação do chamado Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, conhecido como CPF dos imóveis. A medida, que abrange áreas urbanas e rurais, já foi regulamentada pela Receita Federal em agosto de 2025. A ideia é que seja determinado um cadastro com um código identificador único, válido em todo o território nacional, para cada imóvel. Mas afinal, o que muda com essa nova regra? O advogado especialista em direito tributário, Matheus Almeida, explica que atualmente há diferentes números que identificam um imóvel. Isso pode ser feito por meio da matrícula do cartório ou da inscrição municipal. Com esse novo cadastro, o valor de referência fica unificado. Além disso, a unidade será avaliada financeiramente, levando-se em conta o valor de mercado. Como essa alteração promove uma possível atualização do valor do imóvel, há um certo receio por parte de proprietários e investidores. Porém, Almeida explica que, por si só, o CIB não acarreta aumento do valor de impostos como o IPTU.
A grande questão é que nós teremos a correção da metragem quadrada construída de um imóvel, a correta localização do imóvel dentro das zonas fiscais e, consequentemente, pode ser sim que tenha um aumento de IPTU, não em razão do cadastro imobiliário brasileiro, mas como consequência de uma atualização, seja da base de cálculo, seja da alíquota desse imóvel. A advogada especialista em análise financeira e empresarial, Sara Isabel da Silva, reforça que esse cadastro possibilita a visualização de dados detalhados sobre localização, área construída, uso, titularidade, entre outros aspectos. Na avaliação dela, não há uma consequência direta para aumento do IPTU, mas, futuramente, algumas pessoas, sobretudo as de classe média ou investidores do mercado imobiliário, poderão sentir eventuais efeitos financeiros. A curto prazo, essas pessoas ficarão sujeitas a uma fiscalização mais incisiva, podendo haver, inclusive, discrepância no valor de avaliação dos imóveis, especialmente para quem vive em áreas urbanas que já são valorizadas, mas que nunca tiveram atualização cadastral. A médio e longo prazo, essa fiscalização pode implicar em um aumento praticado nos aluguéis, porque as pessoas terão esse receio da tributação. E, como já mencionado, pode haver a revisão das alíquotas de IPTU pelos municípios. De acordo com o governo federal, em meio aos encaminhamentos das questões tributárias no Congresso Nacional, foi determinada uma diminuição de alíquota de 70% nas locações e de 50% nas demais operações, com redutores na base de cálculo. Reportagem Marquesan Araújo. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora tá na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. E quem toma aquele cafezinho esperto nesta manhã conosco? O Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo do Prai, Cidinha do ABC lá em Angicos, Rubens, o homem do kit da construção, Cláudio Kleber, Lena Melo, Moisés Gondim, pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Edivaldo, Marlos Silva, Flávio Alves, Sueli Bento, em Cidade Verde, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta, na Princesa Isabel, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, o Wellington, Carlos Bota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo. Também conosco nesta manhã tomando cafezinho tem o Erison Mesquita, Deres Gley, Samuel, Maria, Divalins, Denise Lisboa, Gorete, Gunter Guedes, o trio Parada Federal, o Oscar Ribalta, grande Oscar, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, Marlos Silva, Josenildo Correia, José Ferreira e Francisca Brito, que são os pais da nossa amiga Mônica Ferreira, Romildo Freire, Luzia Félix em Santa Maria, André de Ferreira lá em Felipe Camarão, Robson Silva, Adgilson Macedo, Sérgio Pastel, Delmo Ramos, Gi em Lajes Pintadas, Valquíria em Ser Rosado, Valéria Ferreira, alô Valéria, adoro, Luciana em São Gonçalo do Amarante e Elizabeth em Macaíba. Vamos agora servir o café. É hora de mexer o café. Um brinde ao nosso café matinal. Tá delícia. Tá realmente uma delícia esse cafezinho hoje. Sabe quem preparou o café para todos os ouvintes da Rádio Maricampo? Eu vou falar, foi o meu amigo Guedes, o homem do kit da construção. Ele diz, olha Marcílio, o café para esta manhã de quinta-feira, sabe o que é? Meu amigo Pedro Abacateiro não ria não. Cuscuz com buchada de bode e tapioca com ovos. Aí o Gunter adora. Pedro Abacateiro, o meu amigo Marcos Brito. E aí, o que você achou
da atenção aí do Marcos Brito. Vai comer muita buchada de bode, tapioca com ovos. Vai repetir quantas vezes, meu amigo Marcão? 3 vezes. Homem pra gostar de comer. Vai entrar pro Guinness Book. É verdade. Brito. Gente. Ai. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Amanhã não, amanhã é sexta-feira. Amanhã é feriado. Dia dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. Mas segunda-feira estaremos de volta em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. A todos um bom dia, um forte abraço. Vem aí, Palavra de Fé com Marcos Vinícius. E estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Comece bem, com uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de Fé. A zona de conforto parece segura, mas é um terreno que nunca te leva além. A gente se acostuma bastante com rotina, né? Mesmo aquelas que não fazem mais sentido. O emprego que não inspira, o relacionamento que não soma, hábitos que não constroem nada, mas nada mesmo. Tá? Você só segue porque é conhecido. Segurança que não permite crescer vira prisão, tá? Sair desse lugar, dessa zona de conforto, necessita aceitar que errar faz parte do caminho. É justamente no desconforto que surgem descobertas, conexões, experiências, né? O que muda a rota da vida. Porque cada passo fora do óbvio pode ser o início de uma história muito maior que o medo que te segura. Então, sai da zona de conforto. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.